Brasil é um negócio de maluco, né, gente? E vocês vão ver pelo nosso GC aqui que o TJ, lá de Minas Gerais, no Tribunal de Justiça, ao ver um casamento de um homem de 35 anos com uma menina de 12 anos, decidiu, após ali um processo, que não é estupro de menor. Lembrando que, pelo ECA, pelas leis brasileiras, é criança todo aquele jovem com menos de 14 anos. Então, inclusive, qualquer tipo de relação de uma pessoa maior de idade com uma criança, ou seja, com uma pessoa com menos de 14 anos, é considerado estupro mesmo que seja consentido. Isso é lei. Ah, mas a fulano queria. Não, não existe isso. Porque você não tem, perante o ordenamento jurídico, capacidade de tomar essa decisão. Ponto. Mas o TJ abriu um precedente e decidiu diferente. Porque entendeu que se houve um casamento, houve leniência de todas as partes, inclusive os pais dessa criança. Então tá tudo bem. Um homem de 35 anos casar com a menina de 12. Miqueias, conta um pouco pra gente disso aí, porque, sei lá, parece que 2026 começou um pouco estranho, porque eu não tô vendo isso. A gente encontra aí no UOL falando sobre isso, um portal ou outro. Isso não está estampado num jornal de notícia, na Globo, por exemplo, no G1. Entra lá no G1. Né? Quando foi para falar do Glauber Nabim, ficou na capa lá por horas. Mas esse caso aí parece que, não, sei lá, chama muita atenção. Miqueias, dá seu panorama aí pra gente. É mais uma daquelas situações que a gente fica perplexo com a cabeça dos juízes. O que esses juízes pensam? Eles estão realmente em conformidade com a realidade? Algumas pessoas chegam a discutir que os juízes talvez devessem ser eleitos com base nas suas ideias e não nos seus diplomas, porque aquilo que eles têm decidido gera muito questionamento. E o pior, nesse caso específico, onde você tem uma menina de 12 anos mantendo relações com um homem de 35, é que o próprio Supremo Tribunal de Justiça já estabeleceu uma súmula, a súmula 593, lá do STJ, que diz justamente isso, que independente de consentimento, vínculo amoroso ou qualquer outra coisa, é crime quando esse ato é praticado com uma criança, com um menor de 14 anos. Porque ela funciona assim: 18 para cima, tudo normal. Entre 14 e 18, havendo consentimento e não sendo pago, tá tudo bem também. Mas abaixo de 14 não tem desenrolo, não tem conversa. E o Supremo Tribunal de Justiça estabeleceu isso através da súmula 593, que diz exatamente assim, ó: configura o crime tal. Estou evitando falar aqui para não derrubarem a nossa live, tá? O nome do crime. Mas todo mundo entendeu. Configura o crime a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com a gente. Porque por muito tempo teve cara se defendendo falando: ah, essa garotinha já deu mais do que chuchu na serra. Não, a gente namorou um tempo e agora a gente terminou. Então haviam essas desculpas, tá entendendo? Ah, não, essa menina aí, todo mundo rodou na mão de todo mundo. Então, pô, não fui eu que deflorei a menina, que abusei dela, porque todo mundo já tinha feito, ela já tinha passado na mão de todo mundo. Ela gosta, ela quer, ela tem fama. Ou ainda, não, a gente namorava, pô. A gente tinha intenção de alguma coisa. Então, o STJ chegou a essa conclusão que nada disso importa. Mas o Tribunal de Justiça de Minas pensou diferente. Apesar, e isso entrou na discussão deles, apesar da súmula falar tudo isso, a súmula não disse uma coisa: sobre formar família. E essa menininha de 12 anos chama o marmanjo barbado de 35 de marido. Então, se é marido dela, aí tá tudo bem. Porque ela entendeu que é marido. Tanto que ela falou que depois que ela fizer 14, ela vai querer continuar casada com ele. Aí eu te pergunto, criança de 12 anos, né, nesse caso, tem direito de escolher alguma coisa? Se uma criança de 12 anos fala assim: não, eu não quero tomar o Nescau ali de manhã.
Você vai achar que ela tem direito de escolher a comida que ela quer? Ah, não, eu não quero estudar agora. Ela tem esse direito? Alguém deixaria o seu filho, a sua filha, de bom tom, escolher alguma coisa com 12 anos? Muito mal a gente deixa essas crianças escolherem o que elas vão assistir na televisão. Imagina se relacionar, expor o seu próprio corpo, se entregar a alguém ou passar a conviver conjugalmente fazendo o papel de esposa. Tanto sexualmente quanto ali lavando louça, lavando roupa, trabalhando para aquele cara. Isso com certeza, essa criança, alguém acha que essa criança vai frequentar a escola? Estando casada agora? Claro que não. Mas o Tribunal de Justiça validou por causa dessa palavra, marido. Ah, não, é marido, então tá tudo bem. Beleza, daqui para frente a gente vai ver muitas outras coisas acontecendo se esse precedente ele passa. A gente não consegue ainda muito mais informações, porque todos os processos que correm sobre crianças, eles vão acontecer em sigilo. Na verdade, os processos que envolvem a questão de crimes sexuais já correm em sigilo naturalmente para a proteção da vítima. Mas em se tratando de criança e adolescente, esse sigilo ele fica ainda mais forte. Então a gente não tem muito mais informações sobre o número do processo para a gente poder consultar, mas o Ministério Público de Minas Gerais, pelo menos esses têm bom senso, vão recorrer aí, vão fazer as devidas apelações para que isso não se torne bagunça, para que esse cara seja responsabilizado sim, para que essa mãe seja responsabilizada sim. Por quê? Assim como nós tivemos esse caso em Minas Gerais, nós tínhamos, muito antigamente, vários casamentos arranjados. Só que essa prática ela continua acontecendo em outras regiões, e aí o que validaria? Por exemplo, é muito comum no Norte e Nordeste, todo mundo sabe, é sabido isso, é informação pública, foi fruto aí deu pano para manga para várias investigações de crianças expostas à exploração sexual, que as famílias, né, botavam a criança ali, vai lá com o caminhoneiro, vai lá com o cara que está passando ali, explorando aquela criança para tirar um dinheiro. E aí, se você tem essa desculpa de que o cara casou e por isso agora não é crime, o que vai acontecer na hora que o cara for pego? Não, é minha esposa, só que eu sou caminhoneiro, então eu vou e volto lá e não estou o tempo todo com ela. Mas é minha esposa de 11 anos, é minha esposa de 10 anos. Esse é o risco que a gente está correndo. Por isso o STJ baixou uma súmula dizendo, não há desculpa, não há justificativa. Mas aí, alguns desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais chegaram numa conclusão de que não. Se a desculpa for que daqui para frente é marido, tá tudo bem. Então, a gente está correndo o risco de legalizar o abuso, a exploração infantil, porque o cara é marido. E aí, não, eu casei com ela, mas não prestou, me divorciei depois de um mês. Me divorciei depois de uma semana, até porque não há cartório que vá registrar esse casamento. Cartório nenhum vai registrar esse casamento. Então, esse casamento vai se dar o quê? Um casamento de boca. Um casamento que as pessoas... todo mundo sabe que eles são casados, mas tem papel? Tem documento? Não tem. Aí o cara também vai se divorciar com a mesma facilidade que ele casou. Estamos legalizando o absurdo, infelizmente, através de uma decisão de desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Cop Túlio, quero te ouvir. Éric, eu tive que ler essa notícia umas 10 vezes para ver se eu conseguia entender, porque às vezes eu me acho muito burro. Eu até pedi pro Mano Walter botar uma foto minha com 12 anos. Aí, ó. Isso aí sou eu com 12 anos, Éric. Imagina eu casado com 12 anos. Olha isso aí. É o do Velocip ou o outro? Não, o outro. Velocip é minha irmãzinha. Eu tinha exatamente 12 anos aí. Eu sabia tirar meleca e fazer merda. Como é que alguém vai se casar com 12 anos de idade? Cara, isso é tão errado de tantas maneiras. Eu até aqui nos bastidores, eu tentei perguntar pro Éric se era de família cigana, se era paquistanês, indiano, se era árabe, muçulmano. Alguma religião alguma religião isso normal, que faça parte da cultura, por mais absurda que seja, porque se diz muito, respeite a cultura alheia. Mas certas culturas são incompatíveis com as crenças do Ocidente. Ponto final. Ponto final. Vamos parar com essa história de ser bonzinho, porque bonzinho só se fode, não adianta. Eu jamais vou tolerar um homem adulto imaginar se casar ou ter qualquer tipo de relacionamento, de qualquer espécie, de qualquer natureza,
com a menina de 12 anos de idade. Impossível ela já estar psicologicamente e fisicamente formada com 12 anos. Aí depois... Aí você, Eric, falou de legislação. Gente, pega Código Penal, Processo Penal, Constituição Federal, rasga esta porcaria e faz uma grande fogueira. Porque o que prevalece no Brasil hoje em dia é a vontade dos deuses do Olimpo judiciário. Eles fazem e acontecem, o que eles decidem é lei absoluta. Estão piores que imperadores. Os desembargadores se acham superiores ao divino Espírito Santo. Eles legislam, eles fazem o que querem. Como, numa sociedade cristã como a nossa, um desembargador extremamente bem pago, com todas as regalias e conforto, pago pelo seu, pelo meu, pelo nosso imposto, tem a coragem de determinar que uma menina de 12 anos está se relacionando matrimonialmente, maritalmente, com um homem adulto de 35. Se ele resolveu se casar com ela com 12, quer dizer que ele já conhece ela desde que ela tinha uns 10, ou 11, ou 8, ou 7. Ou seja, ele praticamente legalizou a pedô, aquela palavra que vocês sabem que a gente não pode falar. Veja bem, a gente não pode nem falar essa palavra de tão absurda que ela é. Aquela pedô que vocês sabem o que é. Ele está legalizando, aplaudindo e honrando um pedô daquela palavra que vocês sabem. E Túlio, vamos lá, quantas cidades no interior do país, isso acontece no norte, tem lugares no nordeste, inclusive cidades do interior de Minas Gerais, em que praticamente os pais vendem a criança para alguém com poder. Não estou aqui dizendo que é esse o caso, tá, gente? Até porque tentaram colocar o mínimo possível de informações na mídia para não ter linchamento, esse tipo de coisa. Mas um fazendeiro vai lá e fala para a família, ó, toma tanto aqui. E aí a família vende a filha. Pô. Sim. Não é difícil você achar casos disso acontecendo com crianças de 8, 9 anos. Semana passada, um piloto de avião foi preso porque a avó vendia as netas para ele usar. Enfim, aí eu queria continuar dizendo o seguinte. Depois, a gente cansa de discutir aqui, eu, Batata, Eric, Miqueias, como é que os tribunais de justiçamento, né, dos traficantes estão sendo respeitados. Ora, senhores, eu não vou dizer aqui o que esse cara de 35 anos merecia por imaginar em casar com a menina de 12. Ele faria isso numa favela no Rio de Janeiro? Faria, Batata? Imagina. O que ia acontecer com ele? Não precisamos nem falar, né? Precisamos nem falar. Ele ia trocar o documento dele de Júlio para Júlia. Apenas imaginem isso acontecendo numa comunidade no Rio de Janeiro, dominada por aquela facção violentíssima. Aí depois a gente fica aqui falando, discutindo, né, se descabelando aqui, gritando, e um desembarga... Gente, porra, pelo amor de Deus, gente. Desembargador, a instância máxima da intelectualidade jurídica do nosso país. Ele acha legal, ele acha de acordo isso. Uma menina de 12 anos com um homem de 35. Porra, gente, eu tenho 57, eu não consigo nem imaginar ter atração por uma mulher de 25, de 30, que eu já acho novinha demais pra mim. Eu tô muito bem casado, tá? Desisto nas solteiras. Beijo, amor. Eu te amo. Pra não apanhar em casa. Enfim, eu consigo brincar no meio desse assunto. É impressionante pra dar uma leveza. Mas é um assunto que me incomoda tanto que, porra, como é que, cara, eu não sei nem mais o que dizer. Esse desembargador tinha que ter uma punição semelhante a esse desgraçado de 35. Porque eu penso até que a atitude do desembargador foi pior que a do homem de 35 anos. Eu realmente não vejo... Aí você fala, não sei onde nós vamos parar. Não vamos parar, não. Nós já estamos. Nós já paramos no substrato do pó da merda da falta de moral e bons costumes e cultura nesse país. Um desembargador acha legal, maneiro, bonito, uma pirralha de 12 anos se relacionar sexualmente com um homem adulto de 35. É isso, Eric. Segue aí. Batata, quero te ouvir e... Também não quero que ninguém seja processado aqui, mas
se você olhar os comentários, por exemplo, dessa notícia no Instagram, você vai ver que tem muita gente levantando a seguinte bola, Batata. Investiga a vida desse desembargador para ver se não tem um caso parecido na família dele, porque não pode ser normal. Não pode ser normal alguém nessa posição assinar e falar, não, tá tudo certo, porque eles casaram e teve consentimento da família e dela. Eric, existe um posicionamento, primeiro, que a gente vai pro emocional, né? E quando eu li primeiramente essa notícia, eu tive vontade de comer, foi o meu diploma, tá entendendo? De direito. É a primeira coisa que a reação que tu tem é de tu achar que tu não aprendeu porra nenhuma. Porque a violência, a presunção da violência que está escrito no Código Penal, né, é que para menores de 14 anos, quando a vítima está dopada, ou seja, subentende-se que nessas condições a vítima não possa reagir, não tenha condições nenhuma de reação, e aí acontece o sexo, né? Acontece o estupro. E no caso, a violência de menores de 12 anos, não há uma presunção de violência. É uma violência absoluta, ou seja, entende-se que abaixo de 14 anos é violência e acabou. Por quê? Porque qualquer um de nós, adultos, vai conseguir persuadir uma criança de 12 anos, isso é óbvio. Isso é óbvio, porra. Se você com 30 e poucos anos não conseguir persuadir uma menina de 12 anos, tu é burro pra diabo, é um miserável. Só que você, desgraçado, usa o seu poder de persuasão alegando que vai se casar com uma criança, porra. Cara... No caso, ele se casou mesmo, né? Gente, não existe doutrina judiciária, não existe doutrina. Inclinação que faça entender que uma menina de 12 anos fuja da presunção da violência. Não tem, gente. Não tem, não há, não devia. Como que pode, cara? Aí o Túlio perguntou, pô, na favela isso acontece? Acontece, Túlio. Acontece. Acontece com 11 anos, tem meninas grávidas com 11 anos, com 12 anos, isso acontece muito. E muito. Mas só que eles lá são vagabundos, porra. Até aí, tá tudo bem? Não, a gente fica puto também. Mas são vagabundos, elas estão lá no baile de vagabundo, o miserável do pai ou o miserável da mãe deixa a menina aí pro baile de vagabundo, e aí acontece toda essa putice. Agora, quando você recebe uma decisão de um órgão judiciário, aí, meu irmão, aí é de cair a bunda do quadril. Aí é de doer demais, cara. Porque você se sente como, cara? É o que nós falamos no último programa aqui. Quando há um posicionamento do judiciário numa direção tão contrária, cara, tu se sente desprotegido, porra. Merda! Então se minha filha bater numa condição dessa, eu tenho que comer no cartucho, porque senão, meu parceiro, eu vou ter que embolar no estanho, porque senão eu vou me agarrar o quê? Num raciocínio desse. Como que pode, porra? Eu vi lá no Instagram, lá, os posicionamentos. Tinha gente que falou assim, pô, mas ela queria. E você, pô, ela queria e você é um filho de uma... Posso se deitar com a garota de 12 anos, seu desgraçado? Miserável! Porra! Não tem cabimento, bicho! Não tem cabimento entender uma merda dessa, gente! Por quê? Infelizmente, quando nós, brasileiros, se deparamos com uma merda dessa, a sensação, eu digo pra vocês, nós temos que berrar, lutar, mas eu vou te dar um papo, sim, que dá uma brochada de força,
Dá porque dói. Dói. Eu não sei da onde ele tirou uma interpretação jurídica capaz de basear uma sentença judiciária para que permita uma atrocidade desse tamanho. Eu espero, por meu Deus do céu, e que todos os órgãos da promotoria, todos juntos, que eles reclamem, que eles briguem os órgãos correcionais, judiciários, que se debruçam nisso, que, pelo amor de Deus, cancele uma sentença tão odionda desse jeito, cara. É impossível aguentar. Não há o que se falar. Porque é como se ele tivesse, na minha concepção, o cara de 32 anos, isso é um lixo mesmo, cara. 35. É um lixo mesmo. Ele é um bosta mesmo, é um desgraçado mesmo. Mas aí você na rua aqui, tu se encontra toda hora com um desgraçado. Mas eu não posso me encontrar com um juiz assim. Não posso, porra, isso não pode ter. Não pode, tá, gente? Desculpa, eu tô cagando pro cara de 35 anos, porque tomara que aconteça sei lá, às vezes o ônibus pega, aconteça uma porra assim, entendeu? Tomara que aconteça lá, entendeu? Agora, o juiz aí mata, bicho. O juiz não tem igual o homem de 35 anos, entendeu? Lixo tem pra cacete. Mas se o juiz tem uma interpretação dessa, é de doer, entendeu, Eric? É pior, né, Batata? Tem um desembargador, o que torna isso ainda mais grave. Pra salvar nossa audiência aqui, rapaziada, o camarada deixou um comentário aqui, @meubotafogo. Ele disse o seguinte, não sei se vocês vão lembrar dessa notícia, mas eu lembro bem. Engraçado é saber que alguns anos atrás um pai foi abordado pelo conselho tutelar por estar ensinando o filho a embolsar uma parede. Vocês lembram disso? O pai ensinou o filho a embolsar a parede. O pai era pedreiro, falou, meu filho vai ter o meu ofício. E o moleque, acho que tinha 10 anos, 11 anos, o conselho tutelar foi lá. Porque o pai não podia botar o moleque para embolsar a parede. Não é que o pai estava escravizando o filho, não. Ele estava ensinando o filho. O filho estava trabalhando junto com ele a embolsar uma parede. O conselho tutelar falou, não tem cabimento isso. Nesse caso aí, tá tudo bem. Caralho, a justiça não se conversa, né? Copo Túlio. Cara, a gente já acompanha aqui o chat que vocês escrevem pra gente. Eu acabei de ver aqui um comentário do @Fireblade3760. Olha o que ele falou, gente. Se a família não tem como cuidar da criança e o cara quer casar com ela com um bom sentimento, não tem problema algum. Você não sabe o que é a miséria e a pobreza e pensa que todos são tarados. Fireblade, eu quero que você faleça podre, com uma doença bem degenerativa, bem ruim. Ou então você esteja andando pela rua de bobeira e cai uma pedra imensa na tua cabeça e você fique tetraplégico alguns anos antes de morrer podre. Você merece isso e muito mais. Para de nos seguir, para de nos acompanhar e some daqui. Você é o lixo humano que não deveria ter o direito nem de respirar. O camarada que pensa assim é menos que bosta. A gente não quer você aqui. Suma do Fala Glauber, por favor. Tá bom? E comentando essa imbecilidade que ele falou, não é só miséria e pobreza, não. Nós temos um caso muito famoso, que eu não sou burro, nem maluco de mencionar o nome da pessoa, mas é um cantor aí amado pelo status quo, pela beautiful people da sociedade brasileira, que conheceu uma moça aí nos seus 13 anos e acabou casando com ela. Pesquisem aí, tá? Não tem nada a ver com miséria e pobreza, não. Tem a ver com safadeza e falta de caráter. Isso é um pilantra, um safado, um desgraçado, um maldito. E eu peço a Deus que eu não bata de frente com pessoas como você ou como pessoas como esse homem de 35 anos. Porque eu sou policial civil, eu tenho um poder de estrago muito grande e tenho medo do que eu sou capaz se eu me deparar flagrancialmente com uma situação dessas. Por isso que eu nunca trabalhei nesse tipo de ocorrência, nesse tipo de caso na polícia, porque certamente eu já estaria preso há muito tempo. Eric. Eu nem tentando entender, Copo Túlio, da onde vem um comentário desse,
Mas eu tento sempre ver o lado bom, que o camarada foi só um extremo ignorante em comentar isso, porque ele não percebe que quando ele fala algo desse tipo, e que bom que nem tem o nome dele, só tem um arroba aí aleatório, com nenhum nome. Eu acho que quando a pessoa diz isso, de repente ela tá pensando que ela não tá entendendo que isso aí, uma lei como essa, não é lei não, né? O judiciário dar um ok para isso é praticamente dar um ok para compra de criança. Para todo mundo que tem dinheiro e perversão na cabeça entender que se quiser, pode comprar uma criança de 10, 11, 12 anos. Porque agora a lei permite, é só casar. Casar, gente, é assinar um papel. É muito simples. Não precisa de igreja, não precisa de nada não. É lá no cartório e casar, acabou. Se isso não for derrubado, a gente pode passar a comprar criança agora. É só ter dinheiro para comprar a família e tá tudo certo. Não, mas Eric, faltou a hombridade familiar, faltou a porra toda, faltou tudo! Tá acabando esta merda! Está acabando, estamos no fim do mundo. Olha aqui, parceiro, se eu tenho minha filha, se eu tenho minha filha com 12 anos e tu com 30, ela pode te amar, parceiro. Ela pode cortar os dedos por você. Se tu tocar nela, eu te como no cartucho, porra. Tá feito.